Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos ao final da nossa carta de João. Hoje nós vamos ler terceira João. São apenas 15 versículos e olha como nós aprendemos nestas cartas. Na primeira, na segunda carta, nos primeiros capítulos, aprendemos sobre a importância do amar a Deus, amar as pessoas, a importância de permanecer na palavra de Deus, tendo em vista os que virão depois, né? Segundo o apóstolo João, os anticristos e aqueles que assumirão lugares tentando desviar os fiéis da fé. Então ele chama sempre atenção para que nós permanecemos firmes naquilo que ouvimos, naquilo que recebemos de Deus, sem se desviar para a direita e sem se desviar para a esquerda. É importante nós permanecermos firmes naquele que nos chamou das trevas para viver na sua maravilhosa luz. Estamos já entrando praticamente no Apocalipse, né? Vamos ler Judas, depois entraremos no Apocalipse. Portanto, em mais 22 dias, 23 dias, nós estaremos terminando o Novo Testamento e já temos que começar a pensar. Eu quero que você me ajude a pensar se vamos para o Velho Testamento ou se você deseja repetir comigo o Novo Testamento para ter um entendimento assim bem preciso. Aí eu gostaria que você, depois nós vamos fazendo aí essa enquete e você vai me respondendo aí, tá bom? Claro que tanto repetindo o Novo Testamento ou lendo o Velho Testamento, nós vamos ter um entendimento maravilhoso. Podemos ir para Salmos, se você quiser, ou começamos do começo mesmo, lá de Gênesis, e vamos seguindo. São capítulos maiores, mas para nós é uma alegria poder estar sempre em contato com a palavra de Deus. Eu quero ser o primeiro com vocês a ler toda a Bíblia juntamente, e você ouvindo, acompanhando, ouvindo as explicações. Terceira João é uma cartinha pequena, ele vai fazer aqui alguns elogios, alguns agradecimentos. E João, esse mesmo João, depois ele é preso e ele vai para a ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos foi quando ele recebeu a revelação do Apocalipse. E nesta revelação do Apocalipse, ele finaliza, fecha. Ele foi o que mais falou sobre a volta de Cristo, né? Paulo também falou, mas ele teve essa revelação acerca da volta de Jesus, o que nós chamamos de o Apocalipse. Bom, ele começa dizendo assim: o presbítero amado Gaio, a quem em verdade amo. Gaio, essa saudação de João é direcionada a ele, e ele demonstra um profundo amor e admiração por causa do apego que Gaio tinha com a palavra de Deus. O apóstolo deseja que Gaio tenha o corpo e a mente saudável para que ele pudesse conduzir, né, se conduzir, viver, levando para frente, né, a palavra de Deus com amor. Ele diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. É importante você estar bem espiritualmente, fisicamente e mentalmente. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Então parece que Gaio, ele havia feito um voto, talvez especificamente, né, de andar na palavra, de viver na palavra. E quando eu leio aqui uma explicação sobre Gaio, eu entendo que
o apóstolo Paulo deseja que Gaio tenha o corpo e mente saudável, assim como o bem vai a tua alma. Isto é, ele faz voto pela sua vida, mas especificamente pela saúde, para que seja tão bem sucedida como era a sua vida espiritual. Enquanto a saúde física depende de alguns fatores, como boa alimentação, descanso, para que o corpo permaneça saudável, a saúde espiritual depende da nossa comunhão com Deus, da nossa comunhão com a palavra, nossa comunhão com o Espírito Santo. Tá? Não há riqueza maior na vida de um cristão do que esta, de estar em comunhão com Deus, fazer o que nós estamos fazendo aqui. Parar alguns minutos para ouvir a palavra de Deus e desejar que ela nos alimente. Não tenho maior gozo do que esse, de saber ou de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos também, tá? Então ele deseja que ele possa proceder de modo fiel, tanto para com os irmãos, tá? E também para com os fiéis, porque não adianta eu ser uma boa pessoa com os irmãos e ser uma má pessoa com os estranhos, né? Preciso ser uma boa pessoa para com os irmãos e também ser uma boa pessoa para com os estranhos, os quais em presença da igreja testificaram do teu amor, os quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, ele está falando aqui, eu tenho falado com a igreja, tá? Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Havia um irmão chamado Diótrefes, e o Diótrefes já não recebia mais os irmãos, já não recebia mais. Você vê, o tempo vai passando, se a pessoa não manter na simplicidade, ela acaba perdendo. Vamos ler um pouquinho aqui sobre o Diótrefes. Quem foi o Diótrefes? Diótrefes era um homem ambicioso, que não visava os interesses da obra de Deus, mas seus próprios interesses. Olha só, existem muitos Diótrefes hoje. O Diótrefes, ele era um homem que não visava os interesses da obra de Deus. Ele pensava sempre nele mesmo. E agora tem João distante e com dificuldade, e agora ele se afastou, ele distanciou. Agora o Diótrefes já pensava só nele, já não pensava mais na igreja, tá? Já não pensava mais na obra de Deus, mas nos seus próprios interesses. Apesar de fazer parte da igreja, ao que tudo indica, ocupar até uma posição na liderança da igreja, ele não respeitava a autoridade do apóstolo João, tá? Esse tal Diótrefes, ele não respeitava a autoridade de João. A afirmação é que Diótrefes procurava ter o primado, significa que ele gostava de ter a preeminência, isto é, ele cobiçava alta posição para ser o primeiro entre os servos. Ele queria ser honrado, ele queria ser alguém visto. Então, Diótrefes, ele lutava para ser visto, para ser honrado diante das pessoas. E sabe, na obra de Deus, nós não temos que ser como Diótrefes, né? Tenho escrito a carta, mas, ele diz, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Quer dizer, a carta que Paulo mandava para a igreja, para a região onde Diótrefes tomava conta, ele não lia essa carta, ele não transmitia a mensagem, porque ele queria que as pessoas entendessem e vivessem somente daquilo que ele fazia. Ele não respeitava a autoridade do apóstolo João.
tá? Seu espírito arrogante o reduziu na história da igreja. Ele atribuiu apenas essa menção desonrosa a fim de revelar sua má conduta e o seu péssimo caráter. Infelizmente, de Diótrefes, nós não ouvimos muito mais coisas, porque a pessoa que se orgulha, o próprio Deus se encarrega de reduzi-la, de humilhá-la. Por isso a Bíblia diz, nós já vimos, que ele dá graças aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. E, infelizmente, o Diótrefes, ele se tornou soberbo e, por esta razão, é o que temos aqui sobre ele, é apenas que ele fez isso. Queria o primado, né? Queria ser considerado como o grande, o honrado entre as pessoas. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Olha só, o espírito do Diótrefes. O espírito do Diótrefes, ele proferia palavras, né, maliciosas contra a obra de João, e infelizmente o João que o ganhou para Cristo, o João que o trouxe para a igreja, e não contente com isto, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Você já viu, hoje eu acho que tem muita igreja como Diótrefes. Ah, se você é dessa igreja aqui, você não pode ir naquela. Se você congrega aqui, você não pode nem falar com os irmãos da igreja tal. Ah, se você é daqui dessa igreja, você não pode nem saudar, nem tirar uma selfie, nem postar. Ó, se você é dessa igreja aqui, você não pode nem comentar, nem ler os posts e comentar nada de pastores de outras igrejas. Olha, se você ouve essas histórias, ou já ouviu essas histórias, se você ainda ouve, saiba que o pastor que está dizendo isso a você, ele está com o mesmo espírito aqui, ó, de Diótrefes, que, infelizmente, no verso 10, né, se tornou muito maldoso para com João. Falava palavras maliciosas contra João, para diminuir a reputação de João e dos irmãos, e impedia com que os irmãos que queriam receber o apóstolo João, que agora já era um idoso, tá? Já não deixava receber. Dizia, não, se você receber, se você falar com João, se você for na igreja do João, se você ler a carta que João escreveu, eu vou tirar você da igreja. Olha que maldade já acontecia, gente. Já no tempo aqui, ó, 70 anos, a minha Bíblia aqui não fala, mas isso aqui foi logo depois, né? Talvez uns 70, 80 anos depois da morte de Cristo, já havia essas coisas aqui, ó. Então, o apóstolo João vai dizer, amado, não sigas o que é mal, tá? O conselho de João é, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade, tá? E também nós testemunhamos, e vos bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro, tá? Aqui nós já temos ele falando de uma outra pessoa, tinha muito o que escrever, mas não quero escrever com pena, com tinta e pena, eu quero ir até vocês, breve, para a gente conversar. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Paz seja contigo, os amigos que te saudam. Sauda os amigos por nome. Está dizendo, ó, estou mandando aí a minha saudação, tá? Quero que vocês distribuam a minha saudação para todos aí. Mas, infelizmente, nós temos aí o retrato do 3 João, é mais ou menos parecido com muitas coisas que eu já vi hoje, que eu já vivi também, né? Eu já vivi isso, eu já vi isso. Eu já vi o espírito
de Diótrefes entre muitas pessoas. Já vi isso. Você não pode, você é daqui, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode curtir, você não pode falar, você não pode comentar, você não tem que ter comunhão com aquele irmão tal. Eu até já ouvi pessoas dizer assim, ó, saiu de nós porque não era dos nossos. Isso não tem nada a ver, não é isso que a Bíblia está dizendo, mas usam palavras nesse sentido para poder colocar medo nas pessoas. Mas aqui, quem leu essa carta viu que o apóstolo João, ele foi muito, né, abençoado em dizer isso aqui para nós, né? E nos mostra, nos abre os olhos. E aí, o versículo 11 diz: amados, não sigas o mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus, tá? Então aí fica a palavra do Senhor nos orientando. Bom, amanhã já entraremos em Judas. Judas também é um capítulo só, são quantos versículos? Judas também vai ser rápido, são 25 versículos. E na sexta-feira entraremos no livro de Apocalipse. Aperte o cinto, porque está chegando Apocalipse. Fica tranquilo, Apocalipse é tranquilo. Tem coisas que estão reveladas, muitas coisas nós iremos entender ao ler, algumas coisas nós não vamos entender, e aí a gente deixa para um momento oportuno, o Espírito Santo há de nos mostrar, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por este momento tão glorioso que pudemos passar aqui estudando a carta de 3 João. Nos livra, Senhor, do espírito faccioso, nos livra de contenda, nos livra do mal, nos livra das críticas, nos livra de nos separar das pessoas e achar que as pessoas não podem conviver juntos. Nos livra do espírito de Diótrefes. Sim, Pai, não é esse espírito que nós queremos ter em nós, porque a sabedoria aprende com todos, e quando nós temos a sabedoria, nós temos prazer em aprender e ouvir a verdade. Por isso, muito obrigado, Pai Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigado. Nos dê um coração que ama todos os irmãos. Nos dê um coração que ama os amigos. Nos dê um coração segundo o teu coração. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, e assim seja. Amém. Glória a Deus. Esse é o coração que nós queremos. Coração que ama a Deus, que serve a Deus, coração que caminha na presença de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Eu volto amanhã lendo Judas. Vamos juntos terminar. Deus abençoe. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.